Meus amados, maravilha. Pessoal, percebam o seguinte, então, né? Acho que a ideia que tem que ficar mais clara para vocês é o seguinte: dualidade onda-partícula, né? Então a gente não tem mais o elétron como sendo exclusivamente matéria. Em alguns momentos ele se comporta como matéria, em outros não, ok? E um outro fato também importante é o seguinte: a gente passa a trabalhar agora muito com probabilidade de encontrar o elétron numa certa região, ok? Então, assim, aquelas velhas camadas que a gente conhecia, na verdade agora são regiões onde eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron, mas eu não consigo dizer com grande certeza onde ele está e a velocidade que ele está ao mesmo tempo, ok? Então essa é a ideia principal. Pessoal, para fornecer algumas informações sobre a região mais provável de você encontrar o elétron, né, aquela região que a gente chamou de orbital, existem os números quânticos, ok? Pessoal, a gente costuma associar na química os números quânticos ao endereço, né? Então, assim, é muito provável que você me encontre, eu te passo o meu endereço, é muito provável que você me encontre na minha casa. Porém, eu posso não estar lá, né? A ideia de orbital é mais ou menos essa. É muito provável que eu te dê as coordenadas, né, os números quânticos de um elétron, e você o encontre nessa região do espaço, porém ele pode não estar lá. Então, os números atômicos eles servem para a gente saber qual é a região mais provável de encontrar aquele elétron dentro de um determinado átomo, ok? Pessoal, são 4 tipos de número atômico. Vamos entender certinho o que cada um deles representa para a gente, ok? Meus amados, o primeiro número atômico o primeiro número quântico, perdão, é um número quântico chamado de número quântico principal, ok? Então, como é que funciona? Ele vai te indicar, basicamente, a camada no qual esse elétron provavelmente está, ok? Mostrando a camada no qual ele está, ele é representado pela letra N, mostrando a camada no qual o elétron provavelmente está, ele está te dizendo também qual é a distância média que esse elétron tem do núcleo. Então eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente, olha só. Se um cara está na camada P, se eu tenho um elétron na camada P, por exemplo, o número quântico principal dele é igual a 6, porque eu estou falando da sexta camada. O que isso quer dizer? Muito provavelmente eu vou encontrar esse elétron na camada P. Tá? Agora, se o número quântico principal de um certo elétron é 1, muito provavelmente eu encontre ele na primeira camada. Percebam, eu estou falando para vocês que esse elétron aqui com N igual a 1 está mais próximo do núcleo do que o elétron de cima com N igual a 6, ok? Então, o número quântico principal vai indicar para a gente a camada na qual o elétron se encontra, tá? De 1 até 7, eu tenho 7 camadas eletrônicas aqui para a gente no nosso modelo, ok? Pessoal, o segundo número atômico é chamado de número atômico secundário ou número atômico azimutal, ok? Representado pela letra L. Esse número atômico vai representar o subnível de energia do elétron, ok? Então, assim, dentro de cada um, deixa eu voltar aqui, dentro de cada uma dessas camadas, eu posso ter até, percebam, até 4 subníveis. Eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 4, tá? Dentro dessas camadas, tendo até 4 subníveis, o elétron pode ocupar qualquer um desses 4 subníveis, ok? Então eu vou estar dizendo para você, dentro daquela camada, em qual subnível o elétron está. Então imagine o seguinte, a camada é como se fosse a casa em si, né, da pessoa, os subníveis é como se fossem os cômodos. Tá? Então eu estou dizendo para você com um pouco mais de precisão onde a pessoa pode estar, ok? Então olha só, se o elétron ele está no subnível D, por exemplo, que é esse subnível aqui, ó, o número quântico secundário dele vai ser igual a 2, ok? Então essa é a ideia principal, o número quântico secundário segue essa tabela aqui, tá? Pessoal, o terceiro número quântico que a gente tem é o número quântico magnético, representado pela letra M ou Ml, tá? E o que ele vai indicar para a gente? Ele vai indicar a orientação do orbital no espaço. Tá? Lembrando, essas regiões onde a gente pode encontrar o elétron, elas são tridimensionais, ok? Então elas podem estar apontando para diversas regiões do espaço. Tá? Como é que eu descubro o valor de M? O valor de M vai ser descoberto da seguinte forma, olha só.
Um elétron com o número quântico secundário L pode assumir valores para o seu número quântico magnético que vai de menos L até mais L, ok? Então percebam o seguinte, olha só. Um camarada, era o nosso exemplo do slide passado, que está no subnível D, ele pode estar no número quântico magnético menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Um cara que está no subnível F já tem 7 possibilidades. Um cara no subnível P tem 3 possibilidades e o cara no subnível S tem uma possibilidade só, ok? Então, sempre de menos L até L é o número de possibilidades que eu vou ter para o número quântico magnético, ok? Pessoal, o último número quântico que a gente vai ver é o número quântico magnético de spin, ou simplesmente número quântico de spin, ok? O spin, ele indica a rotação do elétron para a gente. Então, o elétron ele pode estar rotacionando numa certa direção ou em outra, né? Num sentido ou no outro. A gente indica isso a partir de dois valores, mais meio e menos meio, ok? Pessoal, por convenção, geralmente, nós colocamos o menos meio como sendo seta para cima e o mais meio como sendo seta para baixo, ok? Quando eu falo para vocês que os elétrons estão emparelhados, que eles estão em par, um está com o número magnético de spin mais meio e o outro menos meio, ok? De onde vem essa ideia? De uma regra que eu vou comentar com vocês agora, né? Duas regras, na verdade. Primeiro é o princípio da exclusão de Pauli e o segundo é a regra de Rand, ok? Pessoal, um orbital, que é cada caixinha dessa aqui, que representa, na verdade, o local mais provável de encontrar o elétron, ele pode ter dois elétrons sempre com spins opostos. E geralmente eu coloco o spin menos meio primeiro, que é aquele que aponta para cima, e o spin mais meio depois, que é aquele que aponta para baixo, ok? A regra de Hunt já diz para a gente o seguinte, olha só. Um orbital de determinado subnível não pode conter dois elétrons se ainda existir orbital vazio nesse subnível. Então, assim, eu vou pegar um subnível, por exemplo, esse subnível aqui é o subnível P, tá? Eu preciso preencher todo esse subnível aqui com elétrons menos meio, que são seta para cima, ok? Para só depois começar a preencher as setas para baixo, tá? Então percebam o seguinte, a maneira correta é essa aqui, ó. Preenchi o primeiro, preenchi o segundo, preenchi os três primeiros com elétron menos meio, seta para cima. Agora eu volto preenchendo com seta para baixo, ok? Percebam que essa ideia você pode associar com um ônibus. Um ônibus vazio, quais cadeiras são ocupadas primeiro? As cadeiras da janela. Então você preenche todas as cadeiras da janela e só depois começa a preencher as do corredor. Perfeito? Um abraço e até a próxima.